Você, aqui é o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia aos alunos do terceiro ano do ensino médio. Muito bem, nós estamos estudando, o primeiro tema foi ética e política, o segundo tema foram cidadania, povo e democracia. Como vocês perceberam, estamos estudando temáticas contemporâneas relacionadas à filosofia e aos problemas da modernidade. Dentro do que nós estudamos, ética e política, um problema muito relevante, cidadania, povo e democracia também, e agora nós vamos estudar sobre ciência e tecnologia nos dias atuais. Como você pode ver, são problemas muito pertinentes que podem estar caindo no Enem ou outro vestibular que você for fazer, tudo bem? Então vamos lá aqui para o nosso estudo. Primeiramente, nós vamos começar falando aqui desse assunto, tecnologia, que é um assunto muito pertinente. E a primeira abordagem é ciência e tecnologia hoje. Um dos principais motores do avanço da ciência é a curiosidade humana. Eu poderia trazer para você aqui, mas está no meu outro escritório, uma pedra. E mostrar que uma pedra ela já foi um instrumento tecnológico de alta potencialidade. Deu poderes incríveis ao homem, uma pedra, porque com uma pedra ele podia cortar, ele podia lascar, ele podia fatiar. Isso era uma tecnologia, certo? E o avanço, esse motor da curiosidade, a curiosidade como esse motor humano, ele levou o ser humano a criar uma série de coisas. E aí por isso eu começo falando de tecnologia. Então, esse avanço nos tornou mais sábios, gerou valores financeiros e, claro, qualidade de vida para o ser humano. Então, por meio dos métodos e instrumentos, a ciência permite analisar o mundo e, claro, ao analisar esse mundo ao redor, ver além do que os olhos podem enxergar. E aí o empreendimento científico tecnológico traz ao ser humano inúmeros avanços, desde lá do domínio do fogo, da pedra, do porrete, a ciência moderna da informação com celulares, tablets, conexão 3G, 4G, fibra e tudo mais que está por aí. Chegando à moderna ciência da informação. Passamos pela domesticação dos animais, surgimento da agricultura, até a indústria moderna de produção de carro em série, produção de computador, né? E, claro, a melhora espetacular da qualidade de vida de toda a humanidade no último século. Só para você ter ideia, no século XVIII, provavelmente uma pessoa morreria antes de completar 40 anos de idade. Circula por aí a imagem de um jornal, se não me engano, de 1920, que fala uma idosa de 40 anos. Ou seja, 40 anos era uma idosa. Hoje, 40 anos é uma mulher que está no ápice da sua vida ali, com toda a beleza, com toda a qualidade de vida. Então a expectativa de vida, que era de 40 anos, atualmente está em torno de 80 anos. A expectativa de vida atualmente, mesmo em áreas pobres, mais cruéis, a expectativa de vida é mais de 50 anos. A ciência e a tecnologia são fatores chaves para explicar a redução da mortalidade por inúmeras doenças e, claro, o consequente aumento da longevidade dos seres humanos. Apesar dos seus feitos extraordinários, a ciência, principalmente no que tange aos investimentos públicos em ciência e tecnologia, estão enfrentando uma crise social. Recentemente percebeu-se que há uma descrença do cidadão comum quanto ao conhecimento científico. E mais do que isso, um certo orgulho da própria ignorância. Olha que absurdo! As pessoas às vezes se orgulham de não estudar, de não ter conhecimento, de não conhecer de ciência. E nós podemos perceber isso muito recentemente. Essa apologia à ignorância e a crítica e a desvalorização do conhecimento científico. É como se todos os cientistas foram maconheiros, todos os cientistas fossem loucos, e não é verdade. Como nós já acabamos de ver aqui, inúmeros avanços da ciência trouxeram para a humanidade
longevidade, qualidade de vida, certo? E precisamos observar que há um certo orgulho também da própria ignorância, principalmente sobre temas voltados para políticas públicas. O desenvolvimento das pessoas e da humanidade se dá por meio de políticas públicas. E aí nós podemos testemunhar muito recentemente absurdos como o movimento anti-vacina. Isso é um absurdo, pois foram exatamente as vacinas que trouxeram ao ser humano a longevidade que nós temos hoje. Claro, não foram só as vacinas, mas várias outras descobertas na área da ciência que tiveram repercussão impactante na medicina. A desconfiança sobre, por exemplo, nós sabemos que o aquecimento global ele vai ser fatal para a raça humana. E aí alguns movimentos começam a desconfiar disso. Não, não tem problema de aquecimento global, não, pode acabar com tudo mesmo, que não. Então, esses absurdos contrários ao que a ciência conseguiu provar nos coloca numa situação complicada. É como se essas pessoas, esses defensores de tais ideias, comemorassem a própria ignorância. Porque o grande objetivo aqui da saúde é viver mais tempo com saúde, com qualidade de vida. E para isso nós precisamos estar inseridos em um meio ambiente saudável. São vários elementos aos quais não podemos descartar nenhum. Então esses fenômenos têm passado de nacionalidade para nacionalidade, de país para outro. O debate sobre a chamada pílula do câncer, que aconteceu recente, com vídeos e demais aí que evidenciou esse conhecimento científico, e foi negligenciado pelo governo. O governo brasileiro negligenciou a importância dessa descoberta científica que poderia curar o câncer. Olha que coisa absurda. O governo negligenciando, não fazendo o investimento correto, não dando a devida importância, chegando ao momento da baixa estima da ciência na sociedade. Quem é que quer estudar para ser um grande pesquisador? Qual é o incentivo que se tem dado a isso? Havendo então uma baixa capacidade de mobilização e de pressão, não havendo recursos suficientes para a ciência. Nesse momento da Covid, que lembra o seguinte, a Covid, a doença, o coronavírus, o vírus, tá bom? Nós tivemos brasileiros com participação de suma importância, fazendo toda a diferença nas pesquisas para o desenvolvimento da vacina. E esses brasileiros não foram reconhecidos, não tiveram incentivo do poder público nem de políticas públicas. Os cientistas e as organizações científicas deveriam, no caso a crítica, né, deveriam sair das suas bolhas, olhar com mais empenho para as oportunidades e problemas sociais, procurar meios pelos quais a ciência possa ajudar a resolver o problema social. Esse é um elemento muito importante, porque o foco da existência é o ser humano. Então precisa-se resolver os problemas sociais, porque existem inúmeros projetos, medicamentos que são descobertos, mas eles acabam beneficiando quem? Apenas alguns poucos que possuem renda suficiente para pagar por essas inovações. Por que isso acontece? Porque essa pesquisa ela é beneficiada de tal forma que quem financia são empresas privadas. E quando chega resultado satisfatório, essas empresas privadas não vão distribuir esse resultado gratuitamente, ela vai vendê-lo e ganhar dinheiro com isso. Se fossem projetos incentivados pelo governo, esses resultados seriam distribuídos de tal maneira que ele beneficiaria a todos de maneira gratuita. Então nós precisamos do investimento em pesquisa para que os benefícios da ciência sejam para todos e não para um grupo fechado, exclusivo. E aqui nós precisamos observar de maneira relevante a relação entre ciência e sociedade, porque a desigualdade social ela vem aumentando cada vez mais. O crescimento da desigualdade de renda nas últimas décadas é um absurdo. E no último ano, os últimos 2 anos do Brasil, esse crescimento ele é inimaginável. A distância entre os mais ricos e os mais pobres cresceu de maneira assustadora. Foi algo avassalador.
é um problema mundial, mas no Brasil ele tem se tornado crônico. É o desenvolvimento que vão desde o acesso à saúde, à educação, à qualidade, questões ambientais e urbanas. As pessoas mais pobres vão perdendo não só dinheiro, mas acesso à saúde, acesso à educação de qualidade, acesso a transporte, a qualidade do meio ambiente e por aí vai, só piora. Boa parte da população sequer compreende o que é um átomo. E também essa sociedade mergulhada na ignorância é a mesma que vai decidir quem serão seus representantes, que vai fazer uso desses recursos que serão alocados para a empreitada científica e tecnológica ou não. Olha a discrepância. Você deixa uma sociedade ignorante, e essa sociedade ignorante desprovida de conhecimento, porque não houve investimento em educação pública, é que vai decidir o futuro, escolhendo políticos que podem investir no caminho correto ou não. A relação entre ciência, tecnologia e sociedade, ela é muito complexa. Tais que a ciência, as novas tecnologias afetam a qualidade de vida. E aí a gente se pergunta como fazer com que os efeitos da ciência sejam os melhores possíveis. Precisamos pensar sobre isso. Quais as condições sociais que limitam ou impulsionam a atividade científica? Como ampliar o acesso da população aos benefícios gerados pelo conhecimento científico e tecnológico? Em que medida o progresso científico e tecnológico contribui para diminuir as desigualdades socioeconômicas? Como será o trabalho no futuro? Estamos preparados para lidar com a tecnologia? E aí nós chegamos, dentro dessa perspectiva, a um outro problema, que é o problema da genética. Vida e morte não são apenas acontecimentos biológicos, mas também simbólicos. Porque nesse caso, a genética e a engenharia genética, a partir do estudo dos genes, do surgimento das tecnologias gênicas, é duplamente importante. Porque a genética moderna conferiu ao ser humano um grande poder sobre a hereditariedade, trazendo técnicas para conhecer os genes, tanto das espécies vegetais e animais, e decifrar a mensagem química que contém nas moléculas gênicas. Foram enormes os benefícios desse conhecimento na medicina, na indústria, na agricultura, modificando a visão de que o homem possuía seu lugar na natureza e que ele não é o rei da criação. Tá? Então a biologia molecular, descobrindo a origem da vida, abalou os alicerces de mitos, de religiões, de sabedoria. Ela conseguiu mudar e quebrar muitos tabus. A pesquisa científico-tecnológica e suas aplicações não dependem da vontade e da decisão dos indivíduos, mas sim de grandes corporações empresariais, do próprio governo, das instituições militares, que possuem os recursos e a perícia técnica necessária para aproveitar as novas pesquisas e as novas tecnologias. Então elas estão amarradas nas corporações militares, nas corporações empresariais, e o governo não investe bastante. Essas corporações militares, empresariais, apropriam-se de maneira privada dos recursos científicos tecnológicos e os mantêm como segredo para benefício próprio. Tomam decisões que afetam a vida de todos no planeta, mas com lucros específicos. E aí nós temos dois problemas, que é o problema da responsabilidade moral e os limites do conhecimento contemporâneo. Se a gente observar aqui, um dos problemas éticos mais graves trazidos pela questão genética encontra-se na chamada sondagem gênica. O que é isso? O qual se pretende detectar quais seriam as pessoas que teriam genes com predisposição para o crime ou com predisposição para doenças ligadas a certo tipo de trabalho. Então, dessa forma, recebendo por hereditariedade a tendência ao crime ou à incapacidade, essa pessoa poderia nem ser contratada por uma empresa porque ela tem tendência a ter aquela doença. Poderia ser discriminada porque ela tem tendência ao crime. E assim a ciência pretende afastar obstáculos que impedem de dominar a natureza genética, mas ao mesmo tempo ela parece trazer de volta velhas ideias de fatalidade de destino. Pois o crime e a doença passam a ser tidos
como efeitos necessários de uma causalidade natural necessária à hereditariedade. Qual foi o erro da pessoa? Ter uma doença. E essa doença, ela pode nem acontecer, mas isso poderia acarretar a discriminação social das pessoas que tivesse esse gene criminoso, mesmo que jamais tivesse cometido qualquer crime. Ou gene doentio para aquele serviço, ela pode ser discriminada. E a discriminação poderia ganhar proporções enormes, porque poderia ser o pai, os filhos e a família inteira. De sorte que a discriminação poderia atingir grupos sociais inteiros. Olha que absurdo. E aí a gente tem uma lista, uma mera lista de DNA que poderia aparecer para alguns como uma visão profética e definir o futuro daquela pessoa. Desta forma, uma visão momentânea das múltiplas forças que se entram em jogo no desenvolvimento vão definir o futuro de uma vida humana. E aí o segundo problema, que é o derivado, é a questão da terapia gênica germinal, que intervém em células humanas de reprodução ou células germinais, com a finalidade de curar doenças genéticas ou corrigir defeitos genéticos. Curar uma doença genética não pode ser feita sem que se tenha uma clara definição do que é uma doença genética. Qualquer doença genética só tem definição provisória, porque ainda não temos um domínio profundo dessa área. E há mudanças frequentes na sequência do DNA. E claro, o outro fator que precisa levar em consideração, que todo ser humano é portador de 5 a 10 genes defeituosos ocultos. Por isso que se combate tanto ao incesto, que é o quê? O ato sexual e a geração de filhos entre parentes. Porque esses genes defeituosos que estão ali podem se encontrar e nascer pessoas com problemas genéticos. Por isso que evite ter relacionamento e gerar filhos entre parentes. Eugenia é um outro problema que está muito ligado a isso. A eugenia é a velha ideia de pureza da raça. É só lembrar do nazismo, gente. Porque é a eliminação dos impuros ou dos inferiores, dos defeituosos. Quem é que define e decide o que é um ser humano perfeito? O que é um ser humano perfeito? Há quem ache os negros, os mulatas incríveis. Há quem ache as loiras, os galegos. Há quem ache os morenos, o meio termo. E aí? Quem é que tem a moral, quem é que tem a capacidade para definir qual é o ser humano perfeito? Esse é o problema. Com que direito alguns podem definir e decidir o que seria um ser humano sem defeitos? O nazismo mostrou que isso pode ser uma tragédia. Porque os nazistas tentaram eliminar aquilo que eles consideravam defeituoso. Isso é algo moral e politicamente inaceitável. A produção de armas biológicas, isto é, o uso de micro-organismos, bactérias, vírus ou substância tóxica, obtida de células vivas com o propósito de matar ou incapacitar seres humanos, animais e plantas, não pode ser aceito. Isso é uma ideia absurda. Ou seja, usar o conhecimento genético para fazer arma não pode ser aceito. Isso é muito perigoso. Há quem defende que o vírus do coronavírus, que gerou a doença Covid-19, tenha sido arma biológica. No entanto, os cientistas já estudaram, analisaram o vírus e demonstraram que não foi, tá bom? Só um esclarecimento. Então, esses problemas assinalados significam que devemos, de certa forma, ter atenção voltada para a ação da ciência. O que devemos e podemos exigir é direito à informação pública correta sobre as pesquisas, sua finalidade, forma de aplicação e clareza quanto à consequência e os riscos a curto e longo prazo. E que, se for a iniciativa pública que estiver financiando essas pesquisas, que a iniciativa pública continue e amplie o seu poder de financiamento para que o resultado dessas pesquisas possam atender a todos. E assim,
a necessidade moral de que a ciência trabalhe a serviço da vida e que as descobertas da ciência sejam para todos e não para virar mais um produto de comércio. Bons estudos para você. Agora responder a atividade, fazer direitinho, se proteja porque a pandemia não acabou e que Deus nos proteja.